Ouçamos a palavra de Deus, Mateus 6, a partir do verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Que Deus nos abençoe nesta breve reflexão. Nossas crianças já têm aí a sua pranchetinha. Nós vamos fazer 3 desenhos hoje. Não é preciso fazer aquela divisão em risco, basta você separar assim, mentalmente as 3 partezinhas da sua folha. Mas há um texto que é um dos mais interessantes já escritos por um pastor evangélico brasileiro, pastor Luiz Saião, pastor batista. É um texto relativamente curto, mas absolutamente genial. O texto se chama Problemas e Perspectivas de um Protestantismo Pau-Brasil. E o título do texto já nos dá o que vamos encontrar no texto. Todo o texto dele, do início ao fim, é escrito com palavras que começam pela letra P. Do início ao fim, letra P. Claro que as conjunções, e, os artigos, o, a, você não tem como botar P, mas as palavras que dão significado ao texto, todas elas com a letra P. E ele termina com uma citação dos Salmos, e ele põe o nome latino dos Salmos, que é Psalmos, um P na frente dos Salmos para manter. Eu achei isso absolutamente genial, de vez em quando eu vou a esse texto de novo. E inspirado no texto do pastor Luiz Saião, eu chamarei essa reflexão de hoje de manhã a plena e perfeita provisão do Pai. Pão, perdão, proteção. Então, crianças, vocês podem escrever esse título aí, A plena e perfeita provisão do Pai. Ok? Você vai escrever tudo com a letra P. Escreve aí no alto da sua folha: a plena e perfeita provisão do Pai. E depois nós vamos escrever pão, perdão e proteção. Eu podia botar um título mais longo: a plena e perfeita provisão do Pai para pecadores perdoados. Mas aí ia ficar muito grande, Ok. Então hoje nós refletiremos sobre a segunda parte da oração do Pai Nosso, que começa com P também, Pai Nosso. Essa série de petições. Nós já vimos que Jesus inicia esta oração, chamamos de oração modelo, a oração dos filhos de Deus, com uma invocação: Pai nosso que estais nos céus, o que nos ensina que nós nos dirigimos a Deus com a intimidade de filhos. Ele é o Pai, portanto esta oração é a oração dos filhos de Deus, daqueles que foram alcançados pela graça do Pai, por meio de Jesus Cristo. Mas também nos dirigimos a Deus com reverência e temor. Ele é o Pai que está nos céus, Ele está acima de nós, Ele governa, Ele tem seu trono nos céus. Na sequência, Jesus nos ensina a orar tendo como prioridade a glória de Deus, a santidade do nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Quem é o primeiro deve vir primeiro. Então no início das nossas orações deve fixar o nosso olhar e conduzir a nossa mente, o nosso coração à presença de Deus, não relembrando para Deus quem Ele é, mas relembrando ao nosso próprio coração. Ele é santo, o seu reino é um reino de salvação, a sua justiça é perfeita, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu me submeto a ela com alegria. Então só depois de nós voltarmos os nossos olhos para o Pai Celestial, de refletirmos sobre a sua glória, sobre o seu governo soberano, sobre a sua perfeita vontade,
é que sim, nós apresentamos a Ele as nossas necessidades, os nossos pedidos pessoais. E sim, Deus se importa com aquilo que você pede, Deus se importa com o que você tem a apresentar diante dEle nas suas necessidades. Há uma falsa humildade, né? Não, eu não quero pedir nada, só quero agradecer. Não, bobagem, meu irmão, peça. Deus ordenou que você peça, pode pedir, o Pai está pronto a ouvir. E Ele se importa com isso, Ele quer que você peça. Com cada pequena coisa que você pede, Ele se importa sim, e vai conduzir a resposta à sua oração de acordo com a sua vontade. Então não é que você possa pedir tudo e achar que vai receber tudo. A oração é um ato de submissão à vontade de Deus, até mesmo das suas necessidades. Então só agora nós pensamos em nós, a partir do verso 11. Antes de entrarmos nesses versículos, eu quero dar um passo para trás e olhar o quadro mais geral aqui, né? Então, duas observações breves sobre esta oração, especificamente sobre esta segunda parte. Vocês perceberam que o plural, a segunda pessoa do plural é mantida aqui. O plural que iniciou esta oração, Pai Nosso. Acho que os irmãos lembram disso, né? Não é só o meu Pai, é um pai de uma família, um pai de uma comunidade. E veja que essa primeira pessoa do plural, ela permanece aqui nos pedidos. É o nosso pão, são as nossas dívidas, é o nosso livramento, a nossa proteção. E a aplicação aqui é a mesma que nós já fizemos quando estudamos a invocação desta oração, e eu quero relembrar. Que aplicação é esta? Mesmo orando no seu quarto secreto, mesmo orando sozinho, mesmo você falando com Deus em particular, jamais você se esquece das necessidades dos seus irmãos, dos outros filhos de Deus. Nós sempre oramos como uma família, nós sempre oramos inseridos na história da família. Então não é o seu pão, não é somente o perdão dos seus pecados, não é apenas a sua proteção que está em jogo, mas de toda a sua família. Ao se lembrar do seu pão, você se lembra do pão do outro, que também carece, talvez careça mais do que você. E talvez a resposta da oração, por exemplo, sobre o pão, seja a sua própria generosidade. Senhor, dá ao meu irmão o pão de cada dia. E Deus responde a sua oração dizendo, vai tu e faz isso. Conceda a ele. Então Deus age de muitas formas, e por isso Jesus não perde a perspectiva da família de Deus diante do Pai. É o nosso pão, são as nossas dívidas, não apenas o seu pecado que te fere, te machuca e te deixa triste na presença de Deus, mas qualquer pecado na congregação nos afeta a nossa comunhão, afeta nosso relacionamento. Então temos que nos lembrar disso. Não é só a sua proteção, mas tantos irmãos trafegando nessa cidade, dia após dia, sujeitos às armadilhas do inimigo. Lembre-se deles também. Então oramos como uma comunidade de discípulos, como filhos do Pai Celestial. E a segunda observação, ainda geral, sobre essa segunda parte, é que nós ainda estamos orando segundo a perspectiva da glória de Deus. Isso fica muito claro na primeira parte da oração, não é verdade? O nome santo de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, portanto, tudo aquilo que glorifica a Deus, tudo aquilo que exalta a qualidade gloriosa de Deus. Aí mudamos de assunto, pensamos nas coisas terrenas, materiais. Não, ainda estamos diante da glória de Deus, porque afinal de contas, não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu, que quer nós comamos, quer nós bebamos, isso nós fazemos para a glória de Deus. Então veja, ao nos conceder o pão de cada dia e ao usufruirmos do cuidado de Deus a cada dia, do perdão de Deus a cada dia, da proteção de Deus a cada dia, Deus é glorificado também.
Deus é glorificado quando alguém compreende a terrível trajetória em que está, o quanto o pecado é horrível e recebe o perdão do Senhor pela iluminação do Espírito Santo, pela graça eficaz do Espírito Santo. Deus é glorificado. Deus é glorificado quando você se alimenta. Deus é glorificado quando você recebe perdão e quando você libera perdão. Deus é glorificado quando a sua igreja é conduzida para longe do mal e caminha na direção da justiça, da santidade. Então veja, ainda estamos glorificando a Deus. Dito isso, agora podemos examinar cada um desses pedidos que Jesus coloca nos nossos lábios nesta manhã. Então, crianças, para o primeiro pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, você vai desenhar um belo pão, né? Já viu aquele pão italiano bonito, né? Casquinha grossa, né? Aquelas ranhuras assim. Desenhe um pão em cima numa mesa, pode enfeitar a sua mesa. Escreva o pão de cada dia. Então, a plena e perfeita provisão do Pai. A primeira delas é o pão de cada dia. Veja, esse versículo parece de interpretação simples e óbvia, né? Mas não foi assim durante a própria história da igreja. Alguns intérpretes, né, com um certo constrangimento, um certo receio de que esse pedido parecesse algo tão material, né? Afinal de contas, o pão, começaram a alegorizar esse pedido e dizer não, que aqui Jesus estava se referindo à Santa Ceia, à Sagrada Comunhão, ao pão vivo que desceu dos céus. Mas não, Jesus está sendo muito simples aqui, muito direto, objetivo nessas palavras. Pão aqui é pão mesmo, é o pão de cada dia, é o que representa o nosso sustento material diário. O pão é pão mesmo, o produto do grão amassado, moído, misturado ali com água, né? Azeite, não sei como é que era feito. Na época de Jesus era azeite, né? Talvez um pouquinho de água. É o alimento mesmo. Os reformadores é que olharam para essa passagem da perspectiva correta, né? Lutero, ele estendeu o significado da palavra pão para nos mostrar que ao fazermos esta oração, nós estamos tendo em mente tudo aquilo que nós necessitamos de fato para o nosso sustento diário. Não apenas o alimento, mas, por exemplo, a saúde, a moradia, o vestuário, tudo aquilo que o Senhor Jesus, sobre o que o Senhor Jesus mesmo vai falar no trecho logo a seguir no Sermão do Monte. E nós cantamos nesta manhã, né? Olha, Deus veste os lírios do campo, Deus alimenta as aves do céu. Essas são coisas que nós precisamos diariamente, são de fato as nossas necessidades. E Jesus está nos dizendo, peça isso a Deus, coloque diante de Deus as suas necessidades. Agora, talvez a gente perca um pouquinho, né, o vigor deste pedido, né, o significado deste pedido, porque afinal de contas vivemos numa época em que basta você atravessar a rua e no Mundial o pão vai estar lá, o frango vai estar lá, a verdura vai estar lá, né? Você não fez absolutamente nada, a não ser pegar na gôndola e levar ao caixa, né? Só que na época de Jesus não era assim. Você precisava arar o solo, semear a semente, esperar a chuva, cuidar da plantação, colher o trigo, amassar o trigo, misturar, assar no forno, para só daí poder comer o seu pãozinho quentinho. Hoje vivemos numa época em que, embora tenhamos alimentos sazonais, muita coisa está disponível o ano todo. Podemos armazenar isso na geladeira, no freezer. Mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus, uma economia agrária, pessoas trabalhavam numa expectativa que se tudo corresse bem, elas poderiam comer, mas se não corresse bem, o sustento diário estava em jogo. Muitos recebiam seu salário pelo dia de trabalho, então o dinheiro do dia dava para a comida do dia. Então orar, dá-nos o pão de cada dia, era um assunto de vida ou morte. Era uma oração seríssima. A dependência de Deus era sentida, vivida a cada manhã.
você não sabia se acordaria com pão à mesa ou não. E não é o caso de muitos de nós aqui, creio eu de todos, mesmo aqueles que estão experimentando escassez, você ainda tem algo na sua geladeira. Então veja, o peso desta oração nos leva a pensar no quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto nós somos dependentes de Deus. Isso fica muito claro com a expressão de cada dia, que é uma expressão rara na palavra de Deus, talvez só ocorra aqui, né? Epiúcios, essa palavra. A tradução possível também é o pão do dia que está vindo. Talvez o que Jesus tivesse em mente é o seguinte: olha, se você faz essa oração de manhã, você pede o pão do dia que está vindo, mas se você ora à noite, o que é também possível, você já pede o pão de amanhã, porque há uma incerteza no ar se o pão de amanhã virá, então você já pede o pão de amanhã, e Deus está ali te ouvindo a esse respeito. Então veja, meus irmãos, mesmo em nosso tempo, eu te pergunto, será que nós dependemos menos de Deus do que os discípulos da época de Jesus? Talvez hoje, certamente, eu creio que certamente nos falte essa consciência mais apurada de que Deus Pai é a fonte de todo o nosso sustento, devido a essas facilidades que nós temos de adquirir a comida, uma roupa. Mas será que nós entendemos que nós de fato somos dependentes de Deus a cada dia, e não da força do nosso braço, da nossa saúde, da nossa inteligência? Será que nós podemos fazer esta oração conscientes disso? Porque esta oração, de certa forma, nos humilha, né? Nos coloca numa posição de plena e total dependência do nosso Pai. Mas essa é uma oração que também nos dá um tremendo encorajamento. Talvez você esteja passando por uma época de escassez. Talvez de fato você esteja incerto hoje a respeito do pão de segunda-feira. E que hoje pela manhã o Espírito Santo faça você encontrar paz por meio desse pedido. Se Jesus colocou esse pedido nos lábios dos seus filhos, dos seus irmãos e filhos de Deus, isso é uma razão para você confiar e descansar em Deus. Peça isso a Ele com confiança. Deus não permitirá que os seus filhos passem necessidade. Ele não está falando aqui de brioches ou croissants, ele está falando de pão. Portanto, necessidades e não luxos. E Deus não permitirá que os seus filhos passem necessidades. Então, encoraje o seu coração hoje, nessa manhã, por meio dessa petição. A segunda provisão do Pai é o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E no verso 14, Jesus continua nesse assunto, né? Após a oração, ele agora parece se dirigir aos seus discípulos e dar essa pequena advertência sobre o perdão. Se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial os perdoará, mas se isso não acontecer, não esperem o perdão do Pai. Então, crianças, desenhem a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde há perdão de pecados. Esse é o símbolo do perdão dos nossos pecados. Escrevam embaixo da cruz perdão. Você já escreveu pão, agora escreva perdão. Irmãos, tanto quanto o alimento é indispensável ao corpo, o perdão é indispensável à alma. Primeiro, o perdão recebido do Pai. Perdão que nós recebemos quando confessamos os nossos pecados, confiamos em Cristo e em Cristo somente para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação. Pois todos nós éramos devedores dele. Nós merecíamos não o perdão da nossa dívida, mas a pena para a nossa dívida.
E o Deus rico em misericórdia proveu o perdão dos nossos pecados. Então, à luz desse texto aqui, o que nós, os perdoados por Cristo, os filhos de Deus nesta manhã, o que nós devemos aprender com isso? Porque se você leu atentamente o texto, especialmente a advertência dos versos 14 e 15, você pode ter a impressão que Jesus está fazendo aquele jogo do toma lá da cá, né? Ah, ok, entendi, então eu libero o perdão e eu ganho o perdão também, ótimo, ficamos todos quites com isso, vamos caminhar. Não, mas não é um jogo de toma lá da cá. Nós não perdoamos para sermos perdoados. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: alguém que seja incapaz de perdoar, dá um forte testemunho de que nunca se arrependeu, não entende o perdão que recebeu. Isso é muito simples de você entender. Porque veja, quando nós abrimos os nossos olhos e entendemos o tamanho da nossa dívida para com Deus, eu te pergunto, que dívida supera essa? A dívida dos outros com você são muito menores. As dívidas dos outros com você são muito menores do que a dívida que você tinha com Deus. E se Deus foi capaz de perdoar você, levando o seu filho à cruz, ele recebendo a justa punição do seu e do meu pecado, eu te pergunto, por que retemos perdão? Se a dívida que o outro criou contigo é muito menor do que a dívida que você tinha com Deus. Jesus explica isso, numa parábola, não vamos ter tempo de entrar nela nesta manhã, mas a parábola do credor incompassivo, ele é perdoado daquela grande quantia, daquela grande dívida que ele tinha com o rei, sai às ruas livre e leva à prisão um outro servo que tinha uma dívida tão pequena com ele. Ao saber disso, o rei reverte o seu perdão e coloca na prisão aquele credor sem compaixão, porque na verdade o que aconteceu com aquele homem foi que ele nunca entendeu o que o rei fez com ele, talvez julgando que merecesse aquilo, ou que o rei era um tolo, um bobo, de passar a mão na cabeça dele. Ah, mas a minha dívida eu não vou deixar passar. Eu pergunto por quê? Então veja, já que esta é a oração dos filhos de Deus, essa é a oração daqueles que podem falar com Deus como um pai, esta petição nos leva a um exame profundo do nosso coração. E ao identificarmos nele qualquer raiz de amargura, qualquer falta de perdão liberado, é hora de parar tudo e se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, sonda o meu coração, tem misericórdia de mim. E eu te pergunto, por que não liberar o perdão? E se você tem lutado com isso, com a liberação do perdão aos seus devedores, coloque isso hoje, urgentemente, nas mãos de Cristo, e Ele perdoará a sua falta de perdão, porque este é um pecado que tem perdão, caso você o confesse e o abandone para a glória de Deus. Então não guarde isso em seu coração, perdoe as dívidas, assim como Deus perdoou a sua dívida. Por fim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, criança, desenhe uma placa de alerta assim, perigo, como se alguém estivesse te avisando do perigo. Olha, cuidado! Assim que Deus faz conosco, Ele nos alerta na nossa caminhada. E escreva embaixo: proteção. Proteção. A tradução dessa primeira parte da oração, você tem isso na nota de rodapé mesmo da NVI, verso 6, capítulo 6, verso 13, não nos induzas à tentação, então talvez a tradução pudesse ser, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E novamente, paramos assim, peraí, que oração estranha,
Por que Deus nos induziria a algo tão terrível? Você já não toma como certo que aquele que a ninguém tenta, segundo Tiago, não nos induzirá a sermos tentados? Não parece óbvio? Então, para que pedir, Senhor, não me induza à tentação? Você já não parte do princípio de que Ele não vai fazer isso? Que pedido é esse? Que pedido estranho. Talvez a melhor maneira de entendermos esse pedido seja a seguinte: Jesus está aqui usando uma figura de linguagem. É da mesma forma como você diz, não poucos. O que quer dizer não poucos? Quer dizer muitos, na verdade. Você afirma o muitos por meio de uma negação. Não poucos, como naquela passagem de Paulo aos Coríntios, né? Não poucos os que dormem, ou seja, muitos. Jesus está brincando aqui com as palavras, fazendo um jogo de palavras, uma figura de linguagem. O que pode ser lido então da seguinte forma: Senhor, Pai, induza-nos não à tentação, mas para longe dela, para a justiça, para a santidade. Induza-nos para lá, nos conduza por esse caminho, porque o caminho da tentação é um caminho mau. Então livra-nos do mal. As duas coisas estão absolutamente atreladas aqui. Então veja, o que nós somos lembrados com esse pedido? Nós somos lembrados que nós somos dependentes de Deus, não apenas para o nosso sustento material, não apenas para o nosso sustento espiritual, mas também para o nosso sustento moral. Livra-nos do mal. Livra-nos de tudo aquilo que se parece bonito, charmoso, mas que é mau, é podre, é vil, é diabólico. E o diabo se apresenta como anjo de luz, não é verdade? Ele nunca vem escancarado com as suas garras e dentes e tridente, fogo e mau hálito e coisas horrorosas diante de nós. Não. Isso é rodeado de charme, né? Isso é envernizado com uma certa beleza, com um certo glamour. E deixa eu dizer uma coisa: nem eu e nem você somos fortes o bastante por nós mesmos para lutarmos contra isso. Nós dependemos daquele que é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é lâmpada para os nossos pés, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos mostra e nos conduz à vitória sobre o mal. Portanto, irmãos, essa não é uma oração dos fortes, não é. Esta é a oração dos fracos, que admitem a sua fraqueza, e só quando somos conscientes da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de lidarmos com estas coisas tão maiores do que nós, com o mal que está diante de nós, só quando percebemos isso, é que nós pedimos ajuda, porque esse é um pedido de ajuda. Senhor, me ajuda, livra-me do mal, me conduz para longe das tentações. E um ponto importante é levantado aqui, e com isso nós concluímos, pelo estudioso D.A. Carson. Ele diz: o fato dessa súplica para livrar da tentação estar situada entre o pedido de perdão e o esclarecimento sobre o perdão, talvez nos dê a entender que a principal tentação que Jesus tem em vista aqui seja exatamente a da amargura, aquela tentação de manter uma aparência de religiosidade verdadeira, mesmo quando por dentro nossos pensamentos secretos estão arrebentando de corrupção como uvas fermentadas. O fato disso estar aqui no meio talvez nos mostre que a maior tentação nossa seja aparentar. Isso tem a ver com o contexto do próprio capítulo, né? A hipocrisia dos fariseus nas esmolas, no jejum, na oração. Então tem um contexto aqui em que Jesus está tratando disso. Então temos que ter cuidado com isso. Só o Espírito Santo pode sondar o nosso coração. E se você hoje entende a sua fraqueza, sua dependência, sua desvantagem na luta contra o mal, se tentar lutar sozinho, encontre nessa petição vigor, encorajamento para perseverar em oração, pois não há um dia sequer em que o mal não esteja próximo de nós. Como diz Tolkien no Senhor dos Anéis, há um mal que nunca dorme, não só em Mordor, mas aqui também no Rio de Janeiro, onde quer que você esteja. Portanto, peça ajuda,
encontre encorajamento e razão para perseverar em oração. Concluindo, meus irmãos, esses 3 pedidos que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, eles são completos. Eles incluem as nossas necessidades materiais, o pão, as nossas necessidades espirituais, o perdão, e as nossas necessidades morais, a proteção do mal. E através da criação do Pai e da sua providência, nós recebemos o pão. Por meio da obra de redenção do Filho, nós recebemos perdão. Por meio do poder do Espírito Santo, nós recebemos livramento do mal. Então não é de se surpreender que, embora não faça parte dos originais mais antigos, talvez um copista, posterior, sabendo disso tudo e orando essas palavras, ele tenha acrescentado o finalzinho da oração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acho que ele não se conteve. Senhor, se é isso mesmo que está diante de mim, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todo sempre. Repito, embora não conste nos manuais, nos manuscritos mais antigos, isso é verdadeiro. Podemos orar isso com convicção. Então eu te convido a ficar de pé nesta manhã. E nós vamos orar essas palavras para terminar. Nós vamos fazer esta oração aqui juntos, tendo em mente tudo que nós ouvimos a respeito dela. Faça com consciência. Nós vamos dar algumas pausas pequenas entre cada pedido, que é para isso. Ok, entendi, Senhor. Vamos fazer isso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.